Oi, tudo bem com você? Meu nome é Márcio Bass Farias, sou psicólogo que atua na área clínica. Realizo psicoterapia individual, familiar, casal, grupo. Realizo também orientação e avaliação psicológica, além de proporcionar palestras e supervisão técnica. Se você tiver necessidade de algum desses serviços, pode entrar em contato, será um prazer ajudar. Hoje, a gente está no finalzinho de maio, eu quero falar ainda sobre a questão sexual, o abuso sexual e seus impactos. No meu Instagram, se você for lá depois desse vídeo, você vai ver que eu fiz uma live de cerca de 45 minutos falando de maneira muito exaustiva sobre isso. Hoje eu quero trazer algo mais sucinto, algo mais enxuto, para que você possa entender o impacto do abuso, como isso traz malefícios à vida do ser humano. Eu estou aqui falando do ser humano no jovem, no adolescente, jovem, adulto. Não vou trazer tanto a questão da criança, porque isso eu já falei um pouco lá na live, mas eu vou trazer mais sobre o adolescente, o jovem e o adulto. Com os impactos desse abuso, que a pessoa sofre, seja ela na infância, seja na adolescência, seja na juventude, são vários. Eu quero falar aqui uma série de sintomas, uma série de impactos que a pessoa vivencia. Se você tiver sofrido na sua história de vida abuso, algum tipo de violência sexual e estiver vivendo tudo isso, é importante você reconhecer os sintomas daquilo que você está vivendo hoje, porque muitas vezes você faz uma desconexão. Aquilo que eu vivi no passado, aquilo que eu infelizmente tive que suportar no passado, não está me trazendo impacto hoje. Mas se você, diante desse vídeo, reconhecer os impactos, reconhecer que você ainda continua sofrendo com o que você vivenciou lá atrás, com o que você vivenciou, seja na sua adolescência, seja na sua infância, seja quando você estava em transição entre uma fase e outra, é importante. Por quê? Para quê? Para que você consiga discernir onde está a raiz dos seus problemas, onde está a raiz daquilo que está te afetando hoje. Que muitas pessoas, quando amadurecem, quando ficam mais velhas, quando se tornam adultas, ou jovens, ou pessoas maduras, ou já até quase na terceira idade, elas têm dificuldade em associar a vida delas, dificuldades, as limitações delas, com aquilo que ela viveu no passado. Elas não conseguem enxergar. Então quero te trazer hoje os impactos que o abuso traz na vida do adulto. Seja ele alguém de 60, de 50, de 40, seja um jovem de 20, de 30, seja um adolescente de 18, de 16. É importante para quê? Para que você consiga ver isso, compreender e identificar para conseguir trabalhar, para conseguir mudar essa realidade que você tem vivido. Então, se você se identificar com alguns desses sintomas, desses impactos que o abuso traz, fica até o final e pense um pouco no que eu vou falar depois. O primeiro que eu quero trazer aqui é uma lista enorme, tá? Pesadelos e problemas com sono, mudanças de hábitos alimentares, perda de controle de esfíncteres. Se você traz aí de maneira contínua essas vivências, essas dificuldades, a gente poderia dizer assim, poxa, você tem problemas de depressão, de ansiedade, sim, são coisas ligadas a transtornos de humor, são coisas ligadas ao medo, e isso também é ligado com questões de abuso, de experiências no passado de violência sexual. Outro ponto que a gente pode trazer aqui como muitos impactos do abuso é o consumo de drogas e álcool, fugas, condutas suicidas ou de automutilação, hiperatividade, diminuição do rendimento acadêmico profissional e dificuldades de relacionamento com figuras de autoridade. Se
você traz esse tipo de comportamento e não sabe por quê. Poxa, por que será que eu estou tendo dificuldade com o meu chefe? Por que eu tenho dificuldade, de repente, com uma figura de autoridade no meu bairro, na instituição de ensino que eu frequento, instituição religiosa que eu frequento? Por que eu estou tendo essa dificuldade? Por que eu tenho pensamentos suicidas? Por que eu me corto? Por que vem tanta angústia dentro de mim, tanta frustração, raiva? Talvez não tenha uma existência real nas experiências de hoje. Talvez seja aí uma consequência do impacto do abuso que você sofreu. É importante fazer essa conexão, é importante reforçar isso, para que você veja, né, como aquilo que você vivenciou no passado pode estar te impactando hoje. Então, muitas vezes, qual que é o movimento das pessoas? Não, eu vou colocar tudo isso embaixo do tapete porque o meu passado ficou no passado. Não vai me afetar, não vai me prejudicar. Já passou 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos e isso não me impacta hoje. Só que, infelizmente, na grande parte dos casos que eu já atendi e já passou pelo consultório, isso é uma grande utopia, uma grande fantasia, porque traz impacto sim. As pessoas têm dificuldade em se deslocar até o seu passado e tratar ali o que aconteceu, porque isso traz muita dor, muito sofrimento, e eu entendo. Porém, por outro lado, as vivências, as construções, as experiências que ela tem tido nos dias de hoje são também carregados de frustração, de angústia, de dificuldades, porque ela não tratou o passado. Olha só, por isso que eu estou trazendo essas questões hoje. Um outro ponto que podemos trazer aqui é o medo generalizado, a agressividade, raiva, culpa, vergonha, isolamento, ansiedade, depressão, baixa autoestima e rejeição ao próprio corpo, além de se sentir sujo ou suja. Olha só o prejuízo na questão da autoestima, no modo como ela se enxerga no mundo e como ela se posiciona diante do mundo. Isso é derivado da onde? Das questões atuais? Muitas vezes não, muitas vezes a pessoa está construindo a vida profissionalmente, está lutando, está batalhando, está conseguindo uma melhora profissional, familiar, relacional, mas tem coisas ligadas ao seu passado, abuso, violência sexual, que faz com que ela não consiga fazer isso de forma plena. E isso serve tanto para mulheres quanto para homens. Na live que eu fiz, né, nesse mês de maio, eu trouxe ali uma informação de cada 3, 4, entre 75% a 80% das pessoas que são violentadas, molestadas sexualmente, elas são do perfil feminino e de 20% a 25% do perfil masculino. E isso traz impacto tanto a um quanto ao outro. Então é importante nós trabalharmos essas questões nos dias de hoje. Para quê? Para que você, né, jovem, para que você adolescente, para que você homem, mulher, adulto, para que você já que está na terceira idade, consiga ter uma vida mais significativa, mais saudável. Não uma vida onde você tenha sofrimentos e dificuldades por causa daquilo que viveu no passado. Outro ponto que eu quero dizer, também trazer aqui, algo que impacta muito as pessoas que passaram por questões de abuso e molestamento sexual. Envolvimento com pornografia, masturbação compulsiva, exibicionismo, né, do corpo, problemas de exibicionismo com o corpo, problemas de identidade sexual, dificuldade em associar o sexo ao prazer, disfunções sexuais e uma hipersexualização. Então, olha só, aquilo que deveria ser algo tão prazeroso, tão bom, que é a vida sexual, porque ela é um dos constituintes da nossa vida como ser humano, a vida sexual, e isso se expande
né, depois para os nossos contatos a nível de relacionamentos amorosos, casamento, é o que deveria ser tão bom, tão produtivo. Se torna algo muitas vezes difícil, porque ele pode trazer aí muitas disfunções, muitos modos de ser que trazem prejuízo para o ser humano, para a pessoa e para o outro que muitas vezes está junto com essa pessoa. E isso muitas vezes é derivado das experiências vividas no passado. Só que como elas não foram trabalhadas, essas experiências causam sofrimento. Outro ponto que podemos trazer aqui também é um déficit em habilidades sociais, retração social, comportamentos antissociais e sensação de vulnerabilidade e risco diante das relações. Então, uma pessoa que foi abusada, molestada, ela tem essa dificuldade. Ela se sente fragilizada, ela pode reagir aí com raiva, com frustração, com fuga, né? Diante das relações quando ela se sente ameaçada. Ela pode se sentir limitada na construção social dela. Tudo isso por quê? Porque nos dias de hoje ela não consegue? Não, porque no passado ela teve experiências que a desconstruíram, né? Experiências que a violentaram, trouxe mal para a vida delas. A gente pode dizer também que essa experiência, né, ela pode trazer aí, criar aquilo que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Pode dar origem também a fibromialgia, hipocondria e até possibilidades dessa pessoa que foi abusada, molestada em determinado momento da vida, se tornar uma pessoa assim também. Claro que é bom trazer uma ressalva nesse último ponto, porque pelas pesquisas se diz o seguinte: entre 20% a 35% somente das pessoas que foram abusadas, elas podem se tornar um abusador. Ou seja, sua grande parte não vai ser abusador. É importante trazer essa ressalva. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas assim? Como é que a gente pode ajudar esse adulto, esse ancião, essa mulher, né, essa jovem, esse adolescente que sofreu abuso e que hoje, né, na sua construção de vida, traz tantos impactos? Essa é a proposta do nosso vídeo. Mas antes de entrar nessas propostas, né, de solução, eu quero te convidar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. De repente você conhece pessoas aí que trazem essa característica e você nem sabe como foi a infância delas, como foi a criação delas, e de repente elas passaram por um abuso, por uma molestação sexual, e esse vídeo pode ajudá-los a se identificarem e começarem a buscar ajuda para se tratarem. De repente você mesmo está vivendo isso. E não só divulgar esse vídeo, eu quero te convidar, mas também a entrar em contato comigo, né, por esses meios aqui. Na descrição do vídeo também tem o meu WhatsApp, o meu e-mail. Se inscrever no canal, dar a sua opinião sobre aquilo que você achou desse assunto, fazer um comentário, trazer propostas de outros vídeos, dar um like. Isso vai ajudar bastante, não só o canal, né, mas também ao YouTube saber que é relevante aquilo que está sendo trazido aqui. Ativar o sininho para que quando tiver outros vídeos você ser notificado também. Essa é uma proposta que eu te convido a fazer. Eu quero trazer agora possibilidades de a gente tentar ajudar as pessoas que sofreram abuso ou foram molestadas sexualmente e hoje trazem um impacto muito grande, negativo, que tem limitado e prejudicado a construção de vida delas. Primeiro, é importante ter ciência daquilo que aconteceu. Trazer à realidade aquilo que aconteceu, aceitar que aquilo que aconteceu foi real e que é necessário se buscar, se aceitar ajuda. Entrar no movimento de negação, entrar no movimento de esconder tudo, entrar no movimento de que de repente tudo não foi um pesadelo, né? Ter esse movimento, isso não ajuda. Isso não vai te fortalecer, isso não vai te ajudar em se reestruturar nos dias de hoje. Então,
aceitar aquilo que aconteceu, reconhecer que foi algo real e que precisa ser tratado, isso é algo muito bom, é necessário. Segundo ponto que eu quero trazer aqui é que é o seguinte: se você tem essa consciência, se você sabe, né, que sofreu tudo isso, que foi real e que precisa nos dias de hoje trabalhar alguns pontos na sua vida, eu falei vários pontos aqui que podem trazer impacto, vários sintomas, né, várias consequências que o abuso sexual traz à vida do adulto, traz à vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente. Então, se você tem consciência que de repente está vivendo alguns desses impactos na sua vida, tente trabalhá-los de forma pontual e de forma assertiva. Não adianta você simplesmente reconhecer que aconteceu e não trabalhar aquilo que está te prejudicando. De repente é a raiva, de repente é o medo, de repente é a incapacidade de lidar com figuras de autoridade. Se você reconhece algum desses prejuízos, algumas dessas implicações derivadas do abuso sexual na sua vida, tente trabalhar de forma pontual e assertiva. Por que é pontual? Porque não adianta trabalhar todas de uma vez só, tente trabalhar uma de cada vez. Tente ser assertivo. Isso vai te ajudar a alcançar, né, algum equilíbrio. Isso é necessário e bom. Terceiro ponto que eu quero te trazer aqui como proposta para trabalhar essas questões é o seguinte: evite o isolamento. Geralmente, as pessoas que viveram com um tipo de abuso, elas têm movimentos de isolamento. Ou seja, a nível social, elas tentam se afastar, tentam não interagir muito, tentam, sabe aquela expressão, ficar na dela, né? Onde elas se sentem mais seguras. Então, tente evitar isso. Tente ter relacionamentos, tente com pessoas sadias, com pessoas que te façam bem, com pessoas que te queiram bem, com pessoas que te ajudem, mas tente ter relacionamentos. Nem todos vão ser profundos, nem todos vão ser superficiais. Saber andar, né, entre essas duas pontas é necessário e importante, mas ficar sozinho, isolado, ou quando você se aproxima do outro, né, de repente um cônjuge, de repente um filho, e continuar tendo um relacionamento superficial também não é bom. Procure desenvolver os relacionamentos conforme eles aparecem, na medida que eles devem ser construídos. Isso ajuda muito a você lidar com o sofrimento, com a dor, visto que se uma pessoa ou várias pessoas te feriram, te abusaram, o amor, o cuidado, a aceitação, o amparo de algumas pessoas também pode te trazer consolo, pode trazer segurança, pode trazer aí a certeza de que você é uma pessoa especial. Pense nisso, vai ajudar. Outro ponto que eu quero trazer aqui também: quebre o silêncio. Uma das coisas que geralmente a gente vê no perfil daqueles que foram abusados ou molestados em algum momento da infância é a dificuldade que eles têm de se expor. E quando eles são expostos, eles ficam relutantes, ficam com raiva, ficam com medo, ficam tristes. Teve casos, né, no meu consultório, de pessoas que pararam o atendimento porque não quiseram tratar as suas dores do passado. Porque para eles era difícil, eles sentiam medo, angústia, frustração. Quebre esse silêncio. Com isso, eu não estou querendo dizer aqui que você deve falar a sua história para todo mundo ou para todos. Não. Mas você deve contar para aquelas pessoas que podem te ajudar, para aquelas pessoas que se importam, aquelas pessoas que são verdadeiras com você, que te querem bem. Relate essas questões caso haja condições, caso haja tempo, para a justiça também, para que as pessoas que te abusaram não abusem de outros. Mas guardar só para si, seja de uma forma ou de outra, é a pior maneira de se lidar. O ser humano não consegue carregar ou lidar com peso desse tipo sozinho durante muito tempo.
Carregar isso sozinho faz com que esses impactos, esses sintomas derivados aí do abuso, da molestação, sejam ainda mais intensos. E por fim, algo que é importante trazer aqui, busque ajuda. Busque ajuda profissional, né? Como psicólogo me coloco aqui, porque é necessário trabalhar, sim, as suas experiências do passado, as suas vivências do passado, ressignificá-las, transformá-las, para que você também possa, ao mesmo tempo, transformar as suas experiências no hoje e construir um futuro mais significativo, mais saudável e mais seguro. Pense nisso, você tem valor. Invista em você. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo. E precisando, pode entrar em contato. Até a próxima.